Queridos, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. O objetivo desse nosso vídeo aqui é de compartilhar contigo uma mensagem a respeito da importância da igreja local. É uma mensagem que não traz nenhuma novidade para nós que somos cristãos. Temos vivido essa importância ao longo dos anos, temos pregado sobre isso. No entanto, o momento que nós vivemos de pandemia, onde já estamos aí há 13 meses sem estarmos congregando, eu tenho percebido como pastor e tenho compartilhado isso com outros colegas pastores, um certo esfriamento dos membros da igreja, o que nos traz a preocupação. Preocupação que nos move, né? Para tomar as atitudes e ações corretas com o povo de Deus, de buscar trazer esse povo de volta para a igreja no período pós-pandemia. Eu tenho observado que o esfriamento, substituição da igreja por outras prioridades. Então, essa mensagem aqui é para você, como cristão, que você possa entender aqui, reavivar alguns princípios importantes que apontam para a importância da igreja local e que todos nós, pastores, presbíteros, membros de igreja, possamos estar irmanados quando Deus assim permitir de estarmos congregando de novo, juntos, nós possamos estar irmanados nesse resgate, dessa vitalidade da igreja, né? Essa é a minha preocupação, que a gente possa, então, estar refletindo sobre a importância da igreja local, que essa reflexão nos mobilize a estarmos realmente engajados, priorizando, né, na volta à pandemia, que nós possamos estar juntos, combatendo o bom combate, né? A gente possa estar juntos trabalhando para trazer a vitalidade de novo às nossas igrejas. Essa é a minha preocupação do meu coração e como pastor. Nós vamos trabalhar um texto aqui, está em 1 Pedro 2, de 1 a 10. São 10 versículos, nós vamos dividir aqui em 4 partes, onde nós vamos pontuar 4 aspectos importantes que apontam para a importância da igreja local. Esse é um tema que a gente vai repisar aqui durante essa mensagem, a importância da igreja local. Esse texto, Pedro escreveu para o povo crente que estava vivendo por dificuldades, sofrimentos, um povo que estava disperso, onde atualmente é a região da Turquia, passando por provações, por dificuldades, e Pedro aqui então, apesar e sabendo e sendo sensível a essas dificuldades, Pedro ele coloca alguns princípios, alguns aspectos que, apesar das dificuldades, apesar das provações, eles continuam sendo importantes. E esses aspectos, nós vamos ver, esses 4 princípios aqui, eles são importantes para a vitalidade da nossa vida espiritual. Esse texto, ele tem 2 aspectos que eu gostaria de considerar, aspectos com relação à importância da localização desse texto na história da redenção. Primeiro, ele mostra, nós vamos ver isso aqui ao longo da exposição, 1 Pedro 2, de 1 a 10, ele mostra que Deus tem executado ao longo da história um plano, um projeto de redenção, de definição de um seu. É essa a ideia. Deus tem no seu coração essa ideia concreta, esse plano, esse projeto de resgatar um povo, seu povo. E dentro desse projeto de redenção, é algo que nós às vezes costumamos esquecer. Existe a figura central da igreja local. Porque aspectos que nós vamos ver aqui, são 4 aspectos, eles só podem ser instanciados, eles só podem ser materializados por meio da igreja local. Sem mais demoras, vamos ver então aqui 1 Pedro 2, de 1 a 3. Esse é o contexto. É Deus resgatando o seu povo e a igreja local como instrumento fundamental
esse projeto de redenção. 1 Pedro 2, a palavra fala assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O primeiro aspecto, gente, que eu queria ressaltar aqui, já começa no primeiro versículo, quando fala de despojando-os, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas, toda sorte de maledicências, a gente está falando aqui de uma regeneração, a gente está falando aqui de um processo de conversão que se inicia na regeneração. Nós estamos falando aqui de mudança de caráter. Nós estamos falando de salvação. Aqui nós estamos falando de um revestimento de uma nova natureza para as pessoas, né, que se encontram com Cristo. O importante é a gente destacar que no final do versículo 3, no versículo 3, portanto, fala assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O importante é a gente destacar aqui que o Evangelho, ele começa com Deus, não começa com o homem. Começa com o caráter de Deus. É a partir do confronto. Quem é Deus? O caráter de Deus é que nós temos recursos, instrumentos, para que por meio do Espírito Santo nós possamos ter uma transformação no nosso caráter. Então o Evangelho começa com Deus, o Evangelho começa por nós conhecermos quão santo Deus é. Quem é Deus? E a partir disso, então, a gente promover mudança no nosso caráter. E a pergunta que nós podemos fazer aqui, uma pergunta retórica, é como que a gente pode aprender isso, gente, se não for no contexto da comunidade, no contexto local, onde você tem pastores, presbíteros, você tem a convivência com seus irmãos. A mudança de caráter, ela se dá no convívio. A mudança de caráter se dá a partir da observação de modelos. A mudança de caráter se dá a partir de uma pregação bíblica, cristocêntrica, a partir do discipulado. A mudança de caráter se dá a partir do confronto que nós temos com a palavra e o consequente conforto que nos traz essa mudança. Esse tipo de mudança, de transformação, só a igreja local pode promover por meio do Espírito Santo. Não existe outro contexto, outro espaço onde isso possa ocorrer. Avancemos. Versículos 4 a 6 fala assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Esse texto aqui, logo no capítulo, no versículo 4, desculpe, mostra a centralidade de Cristo. E no decorrer desse texto, a gente vê que a igreja ela é edificada a partir da nossa aproximação com Cristo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Aqui, gente, é a centralidade de Cristo na vida pessoal. E essa centralidade de Cristo na vida pessoal, ela precisa ser experimentada, ela precisa ser vista. De novo, nós aprendemos muito por imitação, a gente aprende por observação, a gente aprende por ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos de um contexto onde a gente aprenda a importância da centralidade de Cristo. Romanos 8, 28 e 29 é um texto por demais conhecido e às vezes mal interpretado, principalmente o Romanos 8, 28, quando fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Qual o bem? Que bem é esse que Paulo está falando? O Romanos 8, 29 explica. Nós somos predestinados para ser conforme a imagem de Cristo. Então, a nossa salvação, nós somos resgatados com um único propósito:
nos tornarmos semelhantes a Cristo. De novo, qual é o contexto em que isso pode ser vivenciado, se não for na igreja local, que é exatamente o único instrumento que Deus instituiu para que o evangelho avançasse, para que o seu reino fosse demonstrado em poder de transformação aqui nesse mundo. Gente, vamos lutar pelas nossas igrejas. Precisamos lutar pelas nossas igrejas. Não podemos ser inocentes e ingênuos de que temos e ignorar que nós temos um grande desafio pela frente nesse período pós-pandemia. Precisamos ser responsáveis dentro de cada um da sua esfera de atuação. Isso envolve pastores, presbíteros, diáconos, membros. Nós precisamos lutar pelas nossas igrejas. Seguindo, versículo 7. Vamos aqui até o versículo 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram postos. Esse texto aqui, ele retrata uma realidade que a gente vê durante todas as Escrituras. Deus diferencia quem é seu povo e quem não é seu povo. Portanto, os que credes, e depois para os descrentes. A igreja, ela é essa agência do reino de Deus, onde ela, como a palavra afirma no livro de Atos, que Deus vai acrescentando, logo no início de Atos, Deus vai acrescentando para onde? Para dentro da igreja, aqueles que vão sendo salvos, como está na nossa confissão de fé, né, da Westminster, né, que nós seguimos na igreja presbiteriana. Não há meio ordinário de salvação fora da igreja. A igreja, ela é o espaço onde as pessoas elas estão dentro do corpo de Cristo. É muito complicado, às vezes, a gente ouvir algumas pessoas que defendem o contrário. Não, a minha vida é com Deus, eu não preciso de igreja. Gente, isso é um contrassenso. A igreja é o corpo de Cristo. Como é que você pode ter um relacionamento com Cristo ignorando o seu corpo? Isso não é possível. Isso é engano. Ah, pastor, mas a minha igreja tem muito problema. Gente, igreja perfeita não existe. Uma vez eu ouvi de um pastor amigo meu, ele falou uma coisa muito interessante. Diz, eu guardei isso para mim. Vamos supor que existisse uma igreja perfeita. No momento que você entrar, no momento que eu entrar, deixa de ser perfeita. É por isso que Deus nos manda amar. O amor é uma ordem. Né? Se fosse fácil, Deus não precisaria mandar. Então, se você está afastado da igreja por decepções, eu posso te afirmar biblicamente, esse não é o melhor caminho. Nós precisamos lutar pelas nossas igrejas, porque é ali que Deus sustenta o seu povo. Queridos, avançando mais um pouco, então, os 2 últimos versículos, e com isso nós vamos terminar aqui essa breve reflexão. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aqui a gente vê de novo que nós temos um princípio de inclusão. Né? Então, nós somos incluídos, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não eres povo, mas agora sois povo. Então, a gente vê aqui que existe a igreja local, quando ela está numa comunidade, ela exerce esse papel de fazer com que as pessoas que estão fora da igreja, do corpo de Cristo, possam ter novas referências pela inclusão na igreja. Então, a igreja, ela dá balizas, ela dá referenciais, tanto para pessoas que não têm referenciais de vida,
quanto para pessoas que têm balizas e referenciais equivocados, que a estão levando para a perdição eterna. Então, aqui o que eu quero ressaltar é que somente a igreja local ela tem essa capacidade dada por Deus de promover a inclusão. Nesse aspecto, a igreja é inclusiva. Inclusão. As pessoas elas são atraídas para dentro da igreja e ali então elas fazem parte de um corpo que tem referenciais bem estabelecidos na palavra e nesse processo então ela vai conseguir mudar as suas referências de vida, que basicamente é a santificação. É muito difícil a gente imaginar o processo de santificação, como está em Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá o Senhor, fora da igreja de Cristo. Queridos, é apenas uma breve reflexão que partiu de um coração de um pastor, como outros tantos pastores que nós temos aqui. Eu não estou falando em nome de outros pastores, mas eu estou falando em nome de coração pastoral, que não só eu, mas eu tenho visto vários pastores, né? Nós temos sofrido com esse afastamento, mas o sofrimento tem que nos mover. O sofrimento tem que nos fazer olhar para frente e daqui a algum tempo nós vamos ter aí, em nome de Jesus, esperamos o mais breve possível, de acordo com a vontade de Deus, nós possamos estar juntos, mas eu creio que a gente vai ter aí um período de resgate, que nós temos que estar irmanados juntos para fazer voltar. Né? A gente não pode ter uma visão romântica. Uma visão romântica de que estamos todos ansiosos por voltar, creio que boa parte sim, mas eu creio que está havendo, eu tenho observado um esfriamento. Isso vai trazer algumas dificuldades. Não podemos ser ingênuos com relação a isso. Amém, queridos? Essa é a reflexão que eu queria deixar com vocês. E é isso. Oremos. A minha oração é para que Deus possa aplicar essa verdade aos nossos corações, nos trazer coragem, ânimo, disposição para juntos lutarmos pelas nossas igrejas locais, assim que nós pudermos estar juntos de novo. Amém, queridos? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém.